Havendo número regimental para se reunir, sob a proteção de Deus, declara aberta a 33ª reunião ordinária do 4º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Aliança. Convido a vereadora Zinha Oliveira para fazer parte da primeira secretaria e o vereador Salles fazer parte da segunda secretaria. Vamos inverter. Salles para a primeira secretaria, vereadora Zinha para a segunda secretaria. Solicito o primeiro secretário que proceda com a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 32ª reunião ordinária do 4º ano ordinário da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Aliança, realizada no dia 25 de outubro de 2016, presidida pelo vereador Sisto Freitas e secretariada pelos vereadores Solange Galdino e José Salles. Às 14h30 do dia 25 de outubro de 2016, no edifício sede da Câmara Municipal da Aliança, a Praça Valfrido Pessoa, sem número, nesta cidade da Aliança, estando presentes os vereadores Antônio Marinho, Erivaldo Silva, José Salles, Solange Galdino, Sisto Freitas e Zinha Oliveira, constando a existência de quórum para reunir o senhor presidente em nome de Deus e da comunidade aliancense, declarou abertos os trabalhos da 32ª reunião ordinária, dando continuidade aos trabalhos do senhor presidente, na ausência do segundo secretário, o vereador Valmir José, convida o vereador José Salles para assumir a segunda secretaria ad hoc, convida a primeira secretaria, a vereadora Solange Galdino, que faça a leitura da ata da reunião anterior. Depois de lida, foi posta em discussão, não havendo quem quisesse discutir, foi posta em votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, solicita da primeira secretária que faça a leitura do expediente, a qual constou projeto de lei número 09/2016, de autoria do Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei de número 5/2016, projeto de lei de número 06/2016, de autoria do vereador Erivaldo Silva. Não havendo mais matéria para o expediente, o senhor presidente passa os trabalhos para o pequeno expediente, facultando o uso da palavra aos inscritos. Não havendo oradores inscritos, passa os trabalhos para o grande expediente. Solicitou a palavra a vereadora Zinha Oliveira. Na oportunidade, cumprimenta a todos, faz alusão à rebelião da FUNASE, localizada na cidade de Timbaúba, que veio a óbito 3 adolescentes. Disse que não é fácil ver os jovens se acabando nas drogas, na violência. Faz apelo aos governantes que dê uma melhor condições de vida às famílias na educação, saúde, solidarizando com todas as mães que estão passando por este momento tão difícil. Outro sim disse que as mulheres, por serem mais sensíveis, deveriam ocupar mais espaço na sociedade. Hoje, apenas 1/3 dos cargos políticos são ocupados por mulheres. Precisamos dar as mãos lutando por uma melhor qualidade de vida para as nossas crianças, uma melhor educação. Devemos cobrar dos nossos representantes para que venham trabalhar por dias melhores para a nossa sociedade. Dando continuidade no expediente, solicita a palavra o vereador Erivaldo Silva. Na oportunidade, cumprimentando a todos presentes, faz um agradecimento ao secretário de Infraestrutura pela retirada dos entulhos próxima à casa paroquial. Outro sim faz 2 solicitações aos responsáveis, sendo o conserto de um buraco próximo ao posto do Barrabelo
e um reparo no calçamento ao lado do supermercado Boa Compra. Faz menção ao discurso da vereadora Zinha Oliveira com relação aos jovens na rebelião da FUNASE. Estamos perdendo para as drogas, a violência cresce a cada dia. Temos um Estado desorganizado enquanto o crime é organizado. Os presos são submetidos a viver uma forma de vida desumana, convidando com marginais perigosos, saindo na maioria das vezes pior do que entrou. Esta é a nossa realidade. Não temos um sistema aprisional que funcione mas também temos leis que não servem quase nada. Precisamos abrir mais vagas para os agentes para trabalhar nos presídios, dando uma melhor assistência aos presos. Não havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente dá por encerrado o grande expediente, solicita da primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores Antônio Marinho, Edivaldo Silva, José Salles, Solange Galdino, Sisto Freitas e Zinha Oliveira. Estando ausente os vereadores Elias da Silva, Gildo Augusto, José Francisco Zé Novo, Sinara Lira e Valmir José. Tendo sua falta justificada pelo senhor presidente. Contando o número legal para deliberar, o senhor presidente anuncia a ordem do dia, segunda discussão e votação do projeto de lei número 008/2016, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa sobre a lei orçamentária para o exercício de 2017 e da outras providências. Foi colocada em discussão, não havendo quem quisesse discutir, foi posta em votação, sendo aprovada por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 005/2016, de autoria do vereador Edivaldo Silva, que dispõe sobre a defesa do consumidor de serviços bancários com relação à permanência nas agências bancárias e da outras providências. Foi colocada em discussão, não havendo quem quisesse discutir, foi posta em votação, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, o senhor presidente dá por encerrada a mesma e passa os trabalhos para as comunicações parlamentares. Não havendo quem quisesse se pronunciar, o senhor presidente dá por encerrada a presente reunião, marcando a próxima para o dia 1 de novembro do corrente ano. Para constar, eu, vereadora Solange Galdino, primeira secretária desse Poder Legislativo, determinei a lavratura da presente ata, que após lida, discutida e aprovada será por mim assinada e pelo senhor presidente. Pronto, senhor presidente. Lida a ata da reunião anterior. Lida a ata da reunião anterior, coloca a mesma em discussão. Não havendo quem queira discutir, a ata da reunião anterior coloca a ata em votação. Os favoráveis à aprovação mantenham-se sentados e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Declaro aberto o pequeno expediente e solicito do primeiro secretário que proceda com a leitura das matérias. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, CFOF, ao projeto de lei número 009/2016, de autoria do senhor prefeito do município da Aliança. Relator, vereador Edivaldo Silva. Primeiro histórico. Veio a esta Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização ao projeto de lei 009/2016 do Poder Executivo Municipal, o qual altera as alíquotas de contribuição previdenciária devidas pelo município
ao regime próprio de previdência social, RPPS, e implantação do plano de amortização e da outras providências. O referido projeto de lei foi lido no expediente da sessão ordinária realizada no dia 25 de outubro de 2016 e encaminhada para análise e parecer por comissão temática. Segundo análise da matéria, o projeto de lei em epígrafe atende aos requisitos e está em consonância com as disposições constitucionais e regimentais vigentes, além de estar regido dentro das normas da técnica legislativa, não havendo, portanto, nada que inviabilize sua tramitação. Terceiro, do parecer. Ante o exposto, recomenda a esta comissão a aprovação da matéria. Este é o parecer. Salas das comissões da Câmara Municipal da Aliança, em 25 de outubro de 2016. Vereador Erivaldo Silva, presidente e relator. Vereador Zé Novo, secretário. Vereador Valmir José, membro. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, CCJR, ao projeto de lei número 006/2016, de autoria do vereador Erivaldo Silva. Relator, vereadora Zinha Oliveira. Histórico. Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 006/2016, de autoria do vereador Erivaldo Silva, o qual dispõe sobre medidas de proteção do sossego público contra ruídos urbanos e da outras providências. O referido projeto de lei foi lido no expediente da sessão ordinária, realizada no dia 25 de outubro de 2016, e encaminhada para análise e parecer por esta comissão temática. Análise da matéria. O projeto de lei em epígrafe atende aos requisitos de autoria e em consonância com as disposições constitucionais, legais e regimentais vigentes, além de estar regido dentro das normas da técnica legislativa, não havendo, portanto, nada que inviabilize sua tramitação. Terceiro, do parecer. Ante o exposto, recomenda esta comissão a aprovação da matéria. Este é o parecer. Salas das comissões da Câmara Municipal da Aliança, 1 de novembro de 2016. Vereadora Zinha Oliveira, presidente e relator. Vereador Antônio Marinho, secretário. Vereador Gildo Augusto, membro. Indicação número 008/2016. Indico à mesa, de acordo com o regimento interno desta Casa, bem como cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o plenário, que o Poder Executivo estude a concessão de reajuste salarial para os conselheiros tutelares do município de Aliança, além de adotar medidas de reajustes anual sistemático, de acordo com índices a serem adotados pelo poder público e representantes da categoria. Justificativa. É sabido que os conselheiros tutelares são uma categoria indispensável à aplicação de leis que amparam as crianças e adolescentes em quase todas suas atitudes, especialmente na aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para tanto, esses dedicados conselheiros enfrentam situações de risco, lidam com segmentos infantis que afrontam a sociedade, elaboram relatórios junto ao Ministério Público,
transportam crianças infratoras dentro e fora do Estado, dentro tantas outras atribuições, não descartando, por conseguinte, até riscos inerentes à função exercida. E sabemos que em dados momentos são até mesmo criticados pela sociedade, que deles cobram o que não são de sua competência ou atribuição, incluindo até a violência infantil, pois eles apenas cumprem os ditames da lei, de acordo com o Instituto do SA. Esta indicação, além de ser causa justa, encontra amparo na Lei Orçamentária Anual 2017, quando dispensa R$ 257.277,20 para a manutenção do Conselho Tutelar, que, por análise preliminar, comporta a solicitação contida nesta matéria. Face ao exposto, solicito a apreciação dos nobres pares, a fim de aprovar esta indicação por unanimidade, por questão de justa e reconhecimento público da categoria em epígrafe. Salas das sessões da Câmara de Vereadores do município da Aliança, Aliança 1 de novembro de 2016, Erivaldo Silva, vereador. Lida, senhor presidente, toda a matéria do expediente. Lida as matérias, declara encerrado o expediente e faculta o uso da palavra, tendo o vereador 5 minutos para se pronunciar. Encerrado o pequeno expediente, declara aberto o grande expediente e faculta o uso da palavra, tendo o vereador 15 minutos para se pronunciarem. Com a palavra, o vereador Erivaldo Silva. Senhor presidente, senhor secretário, senhora secretária, caros colegas vereadores, os amigos que se encontram hoje prestigiando esta sessão, nosso amigo Aloísio, representante da Aliança FM, bem como os todos aqui presentes, nosso amigo Aldo, enfim, sejam todos bem-vindos, porque aqui é a casa do povo. Gostaria de começar a minha fala abordando a discussão a primeira discussão do projeto de lei 006, que é de minha autoria, que dispõe sobre a medida de proteção de sossego público contra ruídos urbanos e da outras providências. Este projeto de lei gerou alguma polêmica porque algumas pessoas não entenderam a real situação, o real objetivo que tem dentro desse projeto. Houve pessoas até que questionou no meu Face, porque não estavam ainda, ou estavam ainda, ligando esse projeto à resolução do CONTRAN, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A resolução número 204 do CONTRAN trata de veículos que tem som no seu interior e usa acima do nível de decibéis exigido. São só aquelas pessoas que têm um som e vão para a frente de um bar, que passam na rua com um som muito alto. Então, isso aí não é a questão do meu projeto. Isso aí já é uma questão do CONATRAN, o Conselho Nacional de Trânsito,
que fez essa resolução com amparo no artigo 228 do Código de Trânsito Brasileiro. Isso aí vem antes do meu projeto. O que o meu projeto trata é de ruídos sonoros de uma maneira geral. Inclusive, os carros de propaganda. Aqueles carros que andam, que por onde passa, disparam os carros no seu alarme, que quebram gesso, que estrondam janelas, que quebram janela de vidro. Isso aí está dentro do meu projeto. Está dentro do meu projeto aquele som que é feito por um bar da sua vizinhança, que ele coloca o som aqui e quem vem lá na pista está ouvindo. Isso é abuso. Para tudo tem que ter o limite. E o limite de som não fui eu que determinei, não. Isso por uma questão de saúde é instituído através da ONU, através da Organização da Saúde. Não fui eu que cheguei aqui e determinei, não. O nível máximo de som e ruído permitido à máquina, motores, impressores, geradores estacionários, é de 50 decibéis. No período diurno, ou seja, de 7 às 19 horas. E 45 decibéis noturno, de 19 às 7 da manhã. Então, isso aqui eu não fiz baseado em apenas porque eu entendi que fosse assim. Veja bem o parágrafo 1 do artigo 2º. É proibido o tráfego de veículos com escapamentos abertos, que isso, inclusive, está já no Código de Trânsito Brasileiro, ou submetidos a qualquer artifício destinado a intensificações ou ruídos normalmente produzidos por motor. Então, meus senhores, o que se trata aqui é de sossego e de preservação da saúde. Porque quando você ultrapassa a 85 decibéis, o que é decibel? Decibel é uma maneira, é uma referência que você tem para medir o nível de altura de som que seu ouvido comporta. Como é que mede isso aí? Através do decibelímetro. Assim como existe aquele aparelho chamado bafômetro, que mede o grau de alcoolemia no sangue de cada um, motorista, também existe esse aparelho. À medida que você chega lá, o poder executivo chega lá e diz, olha, está acima, é pedir para o cidadão baixar. Aqui não pode, esse projeto não pode impedir que as pessoas trabalhem. Só vão trabalhar dentro dos limites. A Organização Mundial de Saúde é que delimita isso aí. A Organização de Saúde, que zela pela saúde mundial, é que determina que nenhum ouvido pode ir acima de 85 decibéis. E repito, tem nada a ver com a resolução do CONTRAN. Porque as pessoas acham que ter um carro com um som potente é status. Que é realmente algo que faça com que ele apareça. Ótimo, tudo bem, todo mundo tem direito a ter seu carro, todo mundo tem direito a ter seu som e de usá-lo. Agora, o som é dele, mas os ouvidos são meus. E eu não sou obrigado, como ninguém é obrigado a ficar o dia inteiro com um som acima de 85 decibéis, um som estrondoso, prejudicando a minha saúde. E que na maioria das vezes, com músicas, que não valem nem a pena ouvir, porque a cabeça desse povo é muito pequena. Então o que se quer aqui com esse projeto não é atrapalhar ninguém, em hipótese alguma. É manter limites, porque tudo tem que ter limite, principalmente
com referência à saúde pública. Quero fazer uma pequena observação, a indicação 008-2016, da minha autoria, que foi lida hoje, que trata do reajuste dos conselheiros tutelares. Os conselheiros tutelares hoje estão no mesmo patamar do salário mínimo. E quando o salário deles foi determinado, não se pensou, na época, em reajuste sistemático, ou seja, que a cada ano ele tivesse um reajuste, vereadorazinha. Até mesmo pelo índice do salário mínimo, pelo IPCA, ou qualquer índice que beneficiasse o reajuste dos conselheiros tutelares. Eu estive vendo, durante o relatório, que na Lei Orçamentária Anual prevê uma despesa de R$ 257.277,20 para a manutenção do Conselho Tutelar. Então, nada mais justo do que conceder um reajuste para esse pessoal, até pelo fato de o que está previsto na lei orçamentária suportar este aumento. Porque o número de conselheiros é pequeno, as despesas são pequenas. Agora, o que não se concebe é você ter uma categoria que lida com o risco, porque é uma categoria laboriosa, eles lidam com segmento infantil, que afronta a sociedade, e a gente sabe que existem muitos meninos por aí pintando e bordando, tomando celular a toque de caixa, estuprando, matando, e quem lida diretamente com eles são os conselheiros. Então, eles estão ali à mercê desse pessoal. E eles, os conselheiros, elaboram relatórios junto ao Ministério Público, transportam criança infratora dentro do Estado e fora do Estado, dentre tantas atribuições que eles têm. E é evidente que, diante disso, ele até sofre também risco. Ele sofre o risco porque ele lida com esse tipo de gente, com esse tipo de pessoas. A criança, o adolescente tem um amparo legal. É o Estatuto da Criança e do Adolescente. E essas pessoas, normalmente, que estão fora da lei, que são pessoas aí que, como eu já disse, a gente vê, e que não podem ser chamados de marginais, eles são infratores, menores infratores, né? Um cidadão, vereador Totonho, com 17 anos e 11 meses, estupra, mata, rouba, mas quem vai lidar com ele é o Conselho Tutelar, porque ele é menor. E ele não é marginal, não, e ele nem roubou, nem matou, não. Ele cometeu uma infração, ele é o menor infrator. E ele, além de ser amparado por essa lei, o Estatuto, quando ele sofre qualquer represália, que o juiz recolhe, que não é para o presídio, que ele não pode presídio, ele vai para uma casa educativa, a FUNASE, que ele cumpre, quando ele sai dali de maior, ele está limpo. Ele não é reincidente quando ele praticar outro crime, porque o que ele praticou, quando ele tinha 17 anos e 11 meses, ele era menor. Só no Brasil existe esse tipo de coisa. Somente no Brasil é que existe esse tipo de lei para amparar aquele que faz mal à sociedade. E quem é que está lá, de frente com isso aí? O conselheiro tutelar, que na maioria das vezes, vereador Gildo, é mal compreendido, porque a sociedade cobra do conselheiro que retire esse pessoal da rua, que prenda esse pessoal, como se isso fosse atribuição de conselheiro. E os conselheiros tomam atitudes que são atitudes, em algumas vezes, antipáticas, de represália, que são atitudes arriscadas. E quando sabem
que uma criança está passando por maltratos, eles têm que ir lá e confrontar com os pais da criança e levar ao conhecimento do Ministério Público. Isso é função de conselheiro tutelar. Embora muita gente entenda que o conselheiro é quem é responsável pela segurança. Responsável pela segurança ostensiva é a polícia militar, que é dever do Estado. E a polícia repressiva, a polícia de inteligência, a polícia científica, que é a polícia civil. Esses são os órgãos que constitucionalmente devem preservar pela segurança. E não o conselheiro. O conselheiro faz a parte dele, que é a devida proteção. Então, eu gostaria que esta minha indicação fosse vista com bons olhos pelos nobres pares, por uma questão de justiça e pela utilidade que tem na sociedade os conselheiros tutelares. Isso sem contar que em alguns momentos ainda sofrem também com a falta de pagamento, igual os outros, igual os demais funcionários. Isso sem contar que cidades de porte menor que a Aliança pagam um salário muito maior do que o de Aliança. Cidade que sequer tem condições de subsistir. Cidade que tem um PIB menor do que o nosso. Cidade que tem uma arrecadação menor que a nossa, que tem uma expressão menor que a nossa, que tem um IDEB menor que o nosso, que tem um índice de desenvolvimento humano melhor do que o nosso, paga aos conselheiros melhor do que a Aliança. Então já é hora de se fazer justiça. Muito obrigado. Continua aberto o grande expediente, tendo o vereador 15 minutos para se pronunciarem. Com a palavra, vereadora Zinha Oliveira. Senhor presidente Adoc, vereador Valmir José, senhor primeiro secretário vereador José Salles, senhora vereadora, senhores vereadores e todas as pessoas que estão aqui presentes nesta tarde de sessão ordinária da Casa João Hilário. Minha boa tarde a todas as pessoas que estão nos escutando através da Aliança FM. Boa tarde a Luísio, boa tarde a toda a sua equipe que se faz presente. Boa tarde a todos os aliancenses. Eu gostaria de iniciar minhas palavras fazendo umas colocações em relação ao último domingo, dia 30, último domingo passado, onde eleitores de 57 cidades de nosso país foram às urnas para elegerem os seus prefeitos no segundo turno. E nós observamos, quem acompanhou o desenrolar do dia do domingo, à noite nós tivemos o resultado das eleições, vereador Gildo Augusto, onde nós vimos o crescimento de partidos e também a decadência de outros partidos, principalmente no que diz respeito ao PSDB e ao PMDB. Eles se colocaram muito bem nessa eleição 2016. O Partido dos Trabalhadores, o PT, ele sofreu uma decadência muito grande nessa eleição de 2016, onde, em 2012, o Partido dos Trabalhadores ele conseguiu fazer 638 cidades. Isso quer dizer, 638 prefeituras foram administradas no governo do PT, do Partido dos Trabalhadores. Ao contrário, agora nas eleições de 2016, o Partido dos Trabalhadores só conseguiu apenas 254 cidades para sua administração. E o que mais me chamou a atenção foi justamente aproximadamente 11 milhões de eleitores não foram às urnas, votou branco e outros votaram nulo. Isto é um alerta, isto é
não é nada mais, nada menos, dando um não aos partidos políticos, dando um não à política brasileira e, por que não dizer, a forma de gestão dos políticos. São essas colocações que nós precisamos nos colocar, que precisamos ficar antenados, porque nós sabemos que hoje a questão do nosso país é uma questão séria. Nós sabemos que o nosso país enfrenta uma das maiores crises, ou por que não dizer a maior crise política, administrativa e financeira. E nós precisamos também ter a consciência que a partir de agora, todos os administradores públicos precisam ser adotado uma nova forma de gestão. Uma forma de gestão que venha a favorecer exatamente educação, saúde, porque 11 milhões de brasileiros que deram não apenas no segundo turno, isso é muito importante se levar em consideração, porque nós sabemos que o eleitor significa dizer que é o ser humano, pessoa. Isso significa dizer que as pessoas estão pedindo socorro. A população está pedindo que o administrador, que o gestor, a nível federal, se posicione a um novo modelo de gestão, um novo modelo de governabilidade, um novo direcionamento de país, governo e principalmente na nossa base, que é os municípios. Precisamos ter esta noção de que o brasileiro está acordado, o brasileiro está antenado, o brasileiro está sofrendo e nós que fazemos o poder legislativo municipal, onde nós estamos aqui nessa legislatura até 31 de dezembro de 2016. E se Deus quiser, a partir de 1º de janeiro, vamos iniciar uma nova legislatura. Vamos ter, acima de tudo, o compromisso e a responsabilidade de fazer com que o eleitorado, o cidadão aliancense, tenha a alegria e tenha o orgulho de dizer, sou aliancense. De não dizer apenas, estou em aliança, não. Eu sou aliancense e preciso de que o meu voto, e preciso de que o direito que nós temos, nós também temos a deveres a cumprir. Nós precisamos acompanhar o ritmo da globalização. Precisamos acompanhar o conhecimento do trabalhador rural até uma pessoa que goza de ricos conhecimentos. Precisamos buscar justamente ouvindo as pessoas. Precisamos criar um modelo de gestão administrativa e também parlamentar de ouvir o povo, de saber justamente o que nós precisamos, o que mais é prioridade, o que é prioridade no nosso país, o que é prioridade no nosso governo, o que é prioridade para o povo brasileiro, o que é prioridade no nosso município. Vamos passar a observar justamente porque as pessoas estão nos observando. Porque a cada resultado, senhores e senhora vereadora, e povo que estão nos escutando, a cada resultado nas urnas, a cada 2 anos, é justamente a prova de que o eleitor está cada dia mais sábio, está cada dia mais antenado e está nos observando. A senhora concede uma parte, vereadora? Concedo, senhor vereador Ivaldo Silva. Não obstante as suas palavras muito bem colocadas, eu gostaria apenas de fazer uma alusão ao seu discurso, por sinal com muita propriedade, e adicionar a isso a questão que houve em São Paulo, no município de São Paulo.
eu sempre critiquei os eleitores de São Paulo porque elegiam Paulo Maluf. E todo mundo sabe que é um gangster político. Não vi graça alguma quando São Paulo também elegeu o Tiririca. Eu tenho o maior respeito com ele como palhaço. Como deputado não acrescentou em nada, nem vai acrescentar. Agora, o povo de São Paulo deu uma resposta exatamente o que a senhora está se referindo aí. Deu uma resposta, deixou todo político do lado e elegeu um administrador que sequer foi vereador, o Dória. Isto quer dizer que o povo está cansando de político, não é de política. Porque a política é uma ciência para o bem do povo, para o bem-estar. Agora, os políticos que vêm deturpar a política é que tem que ser dado esse tipo de resposta mesmo. E o povo não está indo mais à urna porque o povo está descontente, está desacreditando. Principalmente dentro de um sistema político que é apodrecido e corrupto. Então, é preciso que o povo acorde mais ainda para imitar o que fez o povo de São Paulo e, não obstante, o povo aqui do município do Recife, da cidade do Recife, que reelegeu o prefeito, que também, no seu primeiro mandato, ele sequer tinha algum mandato eletivo. Sequer. Geraldo. E está aí, foi reeleito, por sinal com a diferença expressiva de voto. Então essa é a resposta que o povo está dando. Muito obrigado, vereadora. Eu agradeço, vereador Evaldo Silva, suas sábias palavras. E também, só acrescentando mais minhas palavras, precisamos ver as questões com mais questão técnicas do que política. Lógico e evidente que precisa se fazer política, mas uma política de forma diferenciada. Porque, como o senhor muito bem colocou, precisamos de gestores, precisamos de pessoas que venham administrar o nosso país, nossos estados e nossos municípios. Então, precisamos de pessoas técnicas, pessoas certas, nos lugares certos, para que a coisa possa realmente funcionar de forma correta, sem apadrinhamento político, de forma séria e, acima de tudo, de forma honesta. Essas são as minhas palavras nesta tarde de sessão ordinária. Muito obrigado, senhor presidente. Continua aberto o grande expediente, tendo o vereador 15 minutos para se pronunciarem. Não havendo quem queira se pronunciar, dou por encerrado o grande expediente e solicito o primeiro secretário que proceda com a chamada dos senhores vereadores. Lista de presença dos senhores vereadores para verificação do quórum da 33ª reunião ordinária do 4º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Aliança, Estado de Pernambuco, realizada às 14h30 do dia 1 de novembro de 2016. Antônio Marinho. Presente. Elias da Silva. Presente. Erivaldo Silva. Presente. Gildo Augusto. Presente. José Salles. Presente. José Francisco Zé Novo. Presente. Solange Galdino. Foto justificada. Sinara Lira. Presente. Valmir José. Presente. Sisto Freitas. Foto justificada. Zinho Oliveira. Presente. Havendo número regimental para deliberar, declaro aberta a ordem do dia. Ordem do dia para a 33ª reunião ordinária do 4º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Aliança, Estado de Pernambuco, realizada às 14h30 do dia 1º de novembro de 2016. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 009/2015, de autoria do Poder Executivo, que altera as alíquotas de contribuição previdenciária devidas pelo município ao regime próprio de previdência social e implantação do plano de amortização e das outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, as mesmas coloco para aprovação. Os favoráveis à aprovação mantenham sentados e os contrários se manifestem.
Aprovado por unanimidade. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 005/2016, de autoria do vereador Erivaldo Silva. Dispõe sobre a defesa do consumidor de serviços bancários com relação à permanência de clientes nas agências e das outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, as mesmas colocam em votação. Os favoráveis à aprovação mantenham sentados e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei de número 006/2016, de autoria do vereador Erivaldo Silva. Dispõe sobre medidas de proteção do sossego público contra ruídos urbanos e das outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, a mesma coloca em votação. Os favoráveis à aprovação mantenham sentados e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, declaro abertas as comunicações parlamentares, tendo os vereadores 10 minutos para se pronunciar. Não havendo quem queira se pronunciar, declaro a presente reunião encerrada para a próxima. Desculpa, senhora. Com a palavra, a vereadora senhora Lira. Boa tarde a todos, a mesa que preside essa sessão, nobre vereadora, vereadores aqui presentes, pessoas que aqui nos escutam. Serei rápida, quero apenas aqui usar esse pouco tempo, até menos do que o institucional, que são 5 minutos, para declarar a família que está enlutada em aliança de seu Sebastião, conhecido popularmente, seu Sebastião Correia, conhecido mais popularmente como seu Sebastião da Difusora, seu Sebastião Sapateiro. Eu acredito que, assim como eu, a maioria dos aliancenses não teve sequer pelo menos um par de sapato consertado em seu Sebastião. Homem decente, honesto, viveu para o trabalho, viveu para a família, para a religião. Quantas pessoas, assim como eu, que comecei minha vida no ensino, onde aprendi as minhas primeiras frases, as minhas primeiras palavras, na UEPA, Unidade Educacional da Prefeitura de Aliança, voltando para casa, e lá estava, naquele mesmo lugar, que se encontra até hoje, aquela pequena janela aberta, e ali pendurado, os saquinhos de algodão doce. Eu fui uma das grandes consumidoras daquela época. E isso me reporta a infância pura, uma infância sem maldade, uma infância onde a nossa cidade, ela não se preocupava com a violência que hoje assola o nosso município, por que não dizer o nosso país. Deixo aqui para a família enlutada os meus sentimentos. Talvez alguma pessoa fique procurando saber, mas de quem era seu Sebastião? É pai de Paulinho, que trabalha aqui na prefeitura, uma pessoa também muito decente, que vive para o seu trabalho, vive para a sua família. Realmente é muito triste quando a gente perde um ente querido, principalmente quando você perde seu pai. E eu falo com propriedade, porque eu sei a dor da perda de um ente querido, e principalmente do pai da gente. Alguns não nasceram para ser pai, porque ser apenas reprodutor não é ser pai. Eu tive um pai que abro a minha boca cheia de orgulho e digo, eu tive o melhor pai do mundo. Talvez encontre igual, melhor do que o meu pai. Em nenhum momento eu vou achar na minha vida. E exatamente amanhã, num dia cultural, que é o dia de finados, onde quem não tem mais aquelas pessoas, seus entes queridos próximos a nós, é o dia de celebrarmos aquele dia onde vamos pelo menos colocar as nossas orações voltadas a todos aqueles que um dia estiveram junto a nós, estiveram participando da nossa vida diretamente, nos educando, nos aconselhando, mostrando o caminho a seguir, mostrando o que é certo, para que a pessoa não tome o caminho errado. E por que não dizer que a vida é assim? A gente vem aqui para esse mundo apenas de passagem,
E a Bíblia diz, do pó nós viemos, ao pó nós retornaremos. E assim foi com São Sebastião, assim foi com meu pai, que por coincidência também Sebastião, que já dorme o sono dos justos há 16 anos. E também, vereadora, a morte, ela apenas encerra a nossa matéria. A matéria que aqui todos nós hoje estamos vivendo nela, num corpo que anda, num corpo que fala, num corpo que vê, num corpo que escuta. E que um dia essa matéria, ela se dissipa. Agora também, a gente tem que falar que existem lembranças e lembranças, pessoas e pessoas. A morte encerra a parte apenas da matéria, a matéria que acaba de todos nós. Mas a morte não encerra a história de quem passou por aqui. Não adianta dizer que uma pessoa que por esse mundo passou em vida e que fez tanta maldade, depois de morto será lembrado como uma boa pessoa. Também não adianta dizer que uma pessoa que fez tanta bondade será lembrada por algo que fez de mal. Madre Teresa de Calcutá não pode ser lembrada de outra forma, a não ser pela sua bondade extrema, de doação da sua vida para os mais pobres. Aquela pessoa que viveu a sua vida toda se doando para aqueles mais necessitados, que viveu para o retiro das pessoas mais necessitadas de colo. É essa a lembrança que nós temos de uma pessoa a quem só fez bondade, a quem abriu mão da sua vida para fazer o melhor para as pessoas. Também não é diferente para quem pratica o mal e depois se lembrado como um santo. Não existe isso, né? Então, mais uma vez, a todas as pessoas que por acaso tenham um parente muito próximo, ou pessoas que apenas teve um convívio, amanhã é o dia de celebrarmos esse grande dia, um dia cultural, porque o dia dos mortos são todos os dias, assim como o dia dos pais são todos os dias, porque não é fácil ser pai, não é fácil ser mãe, não é fácil ser estudante, não é fácil ser professor, não é fácil ser nada, não é fácil viver. Viver é difícil, porque relações humanas é difícil. E é nesse intuito de se viver bem, é que se tem que respeitar o direito de cada um. Onde começa um direito de um, acaba o direito do outro. E é por isso que vale a pena viver respeitando todas as normas, todos os direitos e cumprindo todos os nossos deveres. A todos vocês que ficam aqui, meu boa tarde e que tenham uma semana abençoada por Deus e um bom feriado. Continua aberta as comunicações parlamentares. Com a palavra, o vereador Erivaldo Silva. Eu me lembrei que a semana passada eu estive aqui cobrando providências sobre um buraco que existia em frente ali o posto do Val Rabelo, entre o posto do Val Rabelo e o posto de gasolina, está desativado. Exatamente a entrada que vai para a Rua da Brasília. E eu passei lá logo depois e foi tapado o buraco. Exatamente. Então, eu venho aqui agora, como eu pedi, como eu critiquei, eu venho agora agradecer ao secretário de Infraestrutura, o senhor Zildo, pela providência tomada, porque normalmente o ser humano se preocupa muito em criticar. Dificilmente ele se preocupa em elogiar e em agradecer. Então, aqui de público, eu quero agradecer ao secretário de Infraestrutura por ter tapado o buraco, acho que exatamente no momento em que eu estava falando aqui, né? Foi em tempo real. E aproveitando a oportunidade, permita-me dizer que ele está me devendo agora o conserto que eu também comprei aqui a semana passada, do calçamento ao lado do supermercado Boa Compra. É a rua 1º de Maio, primeira rua depois da unidade mista. É a rua que dá acesso ao loteamento toscano, que dá acesso à Lua Laje. Então, existe ali um risco muito grande, porque os paralelepípedos estão desajustados, inclusive pontiagudos. Sofre o risco de cortar pneus. E ali é ainda passagem de ônibus da 1002.
Então, eu peço mais uma vez que o Poder Executivo, quem estiver me escutando, por favor, que veja o conserto. Não é uma coisa pequena, é um conserto pequeno, mas que está causando muito transtorno, porque é a entrada do loteamento toscano. Eu quero, se Deus quiser, a semana que vem, estar aqui agradecendo novamente, vereador Zé Novo, porque é importante que a gente reconheça o trabalho dos nossos colegas, dos nossos munícipes, dos nossos secretários, dos nossos colaboradores. Quando é para criticar, a gente tem que criticar. Quando é para cobrar, a gente cobra. Agora eu vim aqui para agradecer. Só que meu agradecimento está acompanhado também de outra cobrança, que é exatamente desse ou daquele conserto do paralelepípedo ali ao lado do supermercado Boa Compra. Vereadora, a senhora, vereadora, tem conhecimento de falar do amigo Norberto como filha. Eu sempre que venho a essa tribuna eu digo que eu não jogo pétalas em ninguém, a não ser que a pessoa mereça. Também não jogo pedra em ninguém, a não ser que a pessoa mereça. Mas o auditor fiscal Norberto, meu colega, tive a honra de ser amigo dele. Dentre os pouquíssimos amigos que eu tenho, porque para ser meu amigo tem que ter qualidade. Não basta beber cachaça quando eu bebia, não basta jogar a conversa fora. Para ser amigo tem que ter qualidade. Mas eu tive o privilégio de ser amigo do Norberto. E ele sempre me considerou como amigo, não como colegas apenas, mas como amigo, porque eu sempre o conhecia o caráter, a personalidade dele, as boas obras. E por sinal, algumas obras foram praticadas por mim e ele, e que teve gente que até hoje não sabe. Nós fizemos favores aqui nessa cidade que não veio ou não vieram ao conhecimento das pessoas. Muito antes de eu pensar em me candidatar a alguma coisa, vereadora, que a senhora também nem tomou conhecimento disso. Eu e Norberto já praticávamos boas obras aqui dentro. E sempre contei com ele para as horas que precisava, porque sempre teve um coração aberto e um caráter determinado e firme na fé. Muito obrigado. Continua aberta as comunicações parlamentares. Antes de encerrar a reunião, a presente reunião, gostaria de convocar os senhores vereadores para a segunda discussão e votação do projeto de lei número 09/2016, de autoria do Executivo, para as 17h25, a extraordinária, para aprovarmos esse projeto, certo, da alíquota. Ok. 09/2016. Declaro encerrada a presente reunião, marcando a próxima para o dia. A reunião ordinária para o dia. Qual a próxima? A próxima reunião ordinária para o dia 8, né? E daqui a 17h25 a extraordinária. Ok? 17h25. Já está preparada já. Havendo no regimental para se reunir sob a proteção de Deus, declara aberta a terceira reunião extraordinária do 4º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Aliança. Declarado aberto o pequeno expediente, solicito o primeiro secretário que proceda com a leitura das matérias. Não havendo matérias para o expediente, encerro o mesmo. E faculto o uso da palavra, tem os vereadores 5 minutos para se pronunciar. Não havendo quem queira se pronunciar, dou por encerrado o mesmo. Declaro aberto o grande expediente e faculto o uso da palavra, tendo o vereador 15 minutos para se pronunciarem. Não havendo quem queira se pronunciar, dou por encerrado o grande expediente e solicito o primeiro secretário que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Lista de presença dos senhores vereadores para a verificação do quórum da terceira reunião ordinária do 4º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Aliança, Estado de Pernambuco, realizada às 17h25 do dia 1º de novembro de 2016. Antônio Marinho. Presente. Elias da Silva. Presente. Erivaldo Silva. Presente. Gildo Augusto. Presente. José Salles. Presente. José Francisco Zé Novo. Presente. Solange Galdino. Falta justificada. Sinara Lira. Presente. Valmir José. Presente. Sexto Freitas. Falta justificada. Zinha Oliveira. Presente. Havendo o número regimental para deliberar, declaro aberta a ordem do dia. Ordem do dia para a terceira reunião extraordinária do 4º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Aliança, Estado de Pernambuco, realizada às 17h25 do dia 1º de novembro de 2016. Segunda discussão e votação do projeto de lei de número 009/2015, de autoria do Poder Executivo, que altera as alíquotas de contribuição previdenciária devidas pelo município ao regime próprio de previdência social e implantação do plano de amortização e das outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, os favoráveis à aprovação mantenham sentados e aos contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, declaro abertas as comunicações parlamentares, tendo os vereadores 10 minutos para se pronunciar. Não havendo mais quem queira se pronunciar, suspendo a presente reunião por 15 minutos para a lavratura da ata. Retornando os trabalhos, solicito ao primeiro secretário para ler a ata da reunião. Ata da terceira reunião extraordinária do 4º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Aliança, realizada em 1º de novembro de 2016, presidida pelo vereador Valmir José e secretariada pelos vereadores José Salles e Zinha Oliveira. Às 17h25 do dia 1º de novembro de 2016, realizou-se no edifício sede da Câmara Municipal da Aliança, a Praça Valfredo Pessoa, sem número, nesta cidade da Aliança, Estado de Pernambuco, a terceira reunião extraordinária, estando presentes os senhores vereadores Antônio Marinho, Elias da Silva, Erivaldo Silva, Gildo Augusto, José Salles, José Francisco Zé Novo, Sinara Lira, Valmir José e Zinha Oliveira. Em seguida, o senhor presidente, constando a existência de quórum para reunir e deliberar, invocando o nome de Deus, declarou abertos os trabalhos da presente reunião extraordinária, alta convocada por esta presidência para a segunda discussão e votação do projeto de lei número 009/2016, autoria do Poder Executivo Municipal. Em seguida, o senhor presidente solicita do primeiro secretário que fizesse a leitura da matéria. Não havendo matéria para o expediente, o senhor presidente declara aberto o pequeno expediente, facultando a palavra inscritos por ausência de oradores. O senhor presidente passa os trabalhos para o grande expediente, onde, não havendo oradores inscritos, autoriza o primeiro secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum. Verificou-se a presença dos senhores vereadores Antônio Marinho, Elias da Silva, Erivaldo Silva, Gildo Augusto, José Salles, José Francisco Zé Novo, Sinara Lira, Valmir José e Zinha Oliveira. Estando ausentes os senhores vereadores Solange Galdino, Sisto Freitas, tendo o senhor presidente justificado suas ausências. Dando continuidade aos trabalhos, do senhor presidente anuncia a ordem do dia, o qual constou segunda discussão e votação ao projeto de lei número 009/2016, que altera as alíquotas de contribuição previdenciária devidas pelo município ao regime próprio de previdência social
e implantação do plano de amortização e da outras providências. Foi colocado em discussão, não havendo quem quisesse discutir, foi o mesmo posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, o senhor presidente passa os trabalhos para as comunicações parlamentares. Não havendo quem quisesse usar da palavra, o senhor presidente suspende a presente reunião por uns instantes para a lavratura da ata. Retornando os trabalhos, o senhor presidente solicita ao primeiro secretário que proceda com a leitura da mesa. Depois de lida, foi posta em discussão. Não havendo quem queria discutir, foi posta em votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente agradece a todos e encerra a presente reunião. Para constar, eu, vereador José Salles, primeiro secretário deste Poder Legislativo, determinei a lavratura da presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada por mim e pelo presidente. Lida a ata, coloca a mesma em discussão. Não havendo quem queira discutir, a mesma coloco para aprovação. Os favoráveis à aprovação mantenham sentados e aos contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Declaro encerrada a presente sessão, agradecendo aos senhores vereadores. Meu muito obrigado. Uma boa tarde e uma boa noite a todos. A todos. A todos. A todos. A todos. A todos. A todos.